Mas eu vou falar umas coisas polêmicas aqui, porque, né, é o que tem pra hoje. Antes de mais nada, né, antes de eu começar esse vídeo, já dá um like nesse vídeo, já se inscreve se você não é inscrito, entendeu? Me ajuda, que aí a gente se ajuda sobre isso. Desafio, quando a gente faz o nosso gráfico corporal e a gente efetivamente entende aquilo que tá escrito lá, porque eu entendo que o design humano muitas vezes tem uma barreira de linguagem. Você precisa entender o que é seu tipo energético, você precisa entender o que é a sua assinatura, você precisa entender como que a sua autoridade funciona, você precisa entender várias coisas pra você falar assim, eu entendi. Ao mesmo tempo, quando você entende, vem aquele senso de identificação total e completa. Porque começa, pelo menos foi o que aconteceu comigo no meu caso, começa a passar um filme na sua vida. Eu vi o filme de todas as vezes que eu fui convidada e as coisas deram certo, e todas as vezes que eu tentei iniciar e as coisas foram assim, um caos. A gente vê esse filme. A gente vê o filme de quando a gente tomou decisões precipitadas, principalmente no caso das autoridades emocionais aí que estão me ouvindo, e o quanto aquilo foi problemático. A gente vê o filme de quando a gente esperou, a gente vê o filme de quando a gente usou a nossa estratégia, a gente vê o filme de quando a gente não usou a nossa estratégia. E a gente fala, caramba, isso faz muito sentido. E agora que eu vi isso, não tem como eu desver. Não tem como eu agir de uma forma diferente, como se esse conhecimento não tivesse chegado na minha vida. Agora que eu vi isso, tentar agir do jeito que eu agia antes parece completamente antinatural. E a gente entra nessa sensação de paz, é uma certa calma mental que acaba acontecendo, de que a sua mente agora ela não te enche mais tanto o saco, porque vem aquele senso de aceitação de que, caramba, eu sou assim mesmo, não tem nada errado comigo, eu não preciso me consertar nesse ponto, porque eu não tenho essa energia consistente e eu nunca vou ter. E tá tudo bem eu não ter. E aí vem esse estágio de libertação. Mas depois a gente chega à conclusão que a gente ainda assim tem que viver num mundo material. A gente ainda assim precisa interagir com outras pessoas que não necessariamente estão prontas para isso aqui. E a gente ainda assim precisa entender como conseguir esse equilíbrio. Esse equilíbrio de ser a gente, mas ainda assim interagir com as outras pessoas. A gente já tinha construído carreira, relacionamento, vida, todo baseado num paradigma anterior. Nesse segundo momento bate aquele desespero de, tá, e como é que eu vou fazer isso? Só que de novo esse é um desespero mental, porque como é que você vai fazer isso? Você vai seguir sua estratégia de autoridade. Ao mesmo tempo, vem uma sensação, são duas sensações, né? Uma sensação de completa entrega, de realmente conseguir ver o processo acontecendo, e uma sensação de pânico total, porque agora você tá abrindo mão do controle mental que você tentava exercer sobre a sua vida. Não que esse controle mental tenha te levado pra algum lugar decente, né? Vamos combinar aqui que quando a minha mente dominava a minha vida, uh, era um rolê. E, enfim, se você já assistiu Moçacast o suficiente, você já deve saber metade das histórias, eu não vou encher o saco de vocês com isso. Se você não viu, vá assistir os Moçacasts, porque eles são muito divertidos, incríveis e sensacionais, né? Eu vou até deixar aqui a playlist deles, porque é sobre isso. E eu acho que no final das contas eu ia falar sobre uma coisa nesse vídeo e resolvi falar sobre outra. Eu quero falar com vocês sobre o processo de descondicionamento. É louco isso, mas no design humano, muitas vezes quando a gente começa a seguir nossa estratégia de autoridade, e aí todas aquelas coisas que a sua mente ficava te azucrinando o saco, a paciência,
pra você resolver, você percebe que, opa, minha vida não é sobre isso. E aí vem essa calma. Essa calma de que tá tudo bem ser quem eu sou. Que não tem nada errado comigo. Que nunca teve nada errado comigo. E que a única coisa que estava errada comigo tem a ver com o fato de eu viver num mundo que tentou me condicionar a ser diferente daquilo que eu era. Que tentou me forçar a ter coisas que eu não tenho. Que me forçou a viver, a colocar uma fantasia, entendeu? A criar um personagem pra eu conseguir me encaixar e pra eu conseguir fingir que eu tenho determinadas coisas. E esse que é o grande lance. O que que é o processo de descondicionamento? O processo de descondicionamento é um processo de tirar essa porcaria dessa fantasia. Essa fantasia que você construiu durante anos. Anos. Essa fantasia que foi costurada, que aderiu à sua pele num nível que às vezes é difícil de distinguir o que que é a fantasia e o que que é a sua pele de verdade. O processo de descondicionamento é isso. É engraçado, né? Porque o Ra, ele fala que todo o processo de aprendizado, ele é um aprendizado que acontece no nível celular. Não é, você não aprende só com a cabeça, você aprende com o seu corpo. Você precisa incorporar determinadas coisas para que você consiga viver. Ele usa muito a palavra embody, porque o aprendizado, na verdade, ele é um aprendizado que precisa ser incorporado, precisa estar nas suas células, ele precisa parecer que não é só uma informação que você tem na sua cabeça, mas é que é algo que você vive, que você sente, que você é. E no processo de descondicionamento, você precisa desaprender tudo aquilo que você aprendeu que está nas suas células, colocar informação nova. E existe, assim, uma média de que a gente troca de células de 7 em 7 anos. A gente troca todas as células de 7 em 7 anos? Não. Tem células que só são trocadas mais rápido, tem células que nunca são trocadas. Por isso que às vezes tem determinados aspectos da gente que, enfim, era melhor que a gente pudesse viver logo desde criança do jeito que a gente veio aqui viver, né? Mas em média demora 7 anos pra você trocar todas as células do seu corpo. E por isso que demora 7 anos pra você se descondicionar. E para que o seu corpo tenha esse novo conhecimento incorporado. E esse novo conhecimento sendo o design humano. Então, o processo de descondicionamento nada mais é do que você arrancar essa fantasia da sua pele. Na verdade, arrancar essa fantasia das suas células. E você ter finalmente a chance de viver uma outra coisa. E aí, esse é o motivo pelo qual demora 7 anos. E aí o processo de descondicionamento, ele começa com essa euforia. Essa euforia de que eu finalmente descobri a forma como eu funciono. Mas depois ele vem com essa dissonância de que, caramba, eu ainda vivo num mundo que tem um monte de gente que não tá nem aí pra esse conhecimento. Que não tá disposta a experimentar. E aí como é que faz? E aí eu queria trazer uma outra coisa pra vocês, que é o Richard Bird foi um dos alunos do Ra, que depois ele saiu e foi criar uma nova ferramenta e tal, e ele criou as Gene Keys, que é uma coisa que eu flerto e estudo bastante. Eu estudo bastante. Quando eu flerto com uma coisa, é quase que um relacionamento sério, entendeu? Enfim. Já li muita coisa do Richard. Mas um dos livros interessantes dele é Os 7 Anos de Despertar, o 7 Years of Awakening, pra quem... esse livro eu acho que não tem tradução para o português, infelizmente. Que foi bem interessante, porque ele mapeou
o processo dele de descondicionamento e ele conseguiu encontrar uma correlação com os momentos que ele estava passando e a mandala do design humano, e cada porta representava uma desconstrução, né? Uma parte das fantasias que a gente estava deixando para trás. E eu acho que a coisa que acontece no processo de descondicionamento, no primeiro momento, é que a gente passa por aquele período que a gente chama de desintegração. Como assim, Fernanda? Vamos nessa. O que acaba acontecendo, gente, é que a gente entrou em muita coisa errada com a nossa cabeça. A gente entrou em muita coisa que não fazia sentido pra gente. A gente entrou em muito trabalho, muito relacionamento. E aí, se você é um projector, muito trabalho que ninguém te reconhecia, que você só tá fazendo as coisas. Se você é gerador, e muito trabalho que te deixa frustrado. Se você é manifestor, e muita coisa que você foi arrastado, que não necessariamente foi iniciativa sua. E se você é um reflector, você tá totalmente perdido e auto-identificado com uma comunidade que não necessariamente faz bem pra você. E até acendeu uma luz aqui, ó, de confirmação. Alguém tá concordando comigo. E aí, pra gente viver a vida que a gente veio aqui viver, precisa acontecer um reposicionamento. E pra gente ter acesso ao novo, acesso àquilo que é realmente correto pra gente, a gente precisa deixar determinadas coisas irem. E é engraçado porque você vai começar a deixar essas coisas irem não de um ponto de vista mental. Não porque você resolveu do nada falar assim, não tô sendo reconhecido, então foda-se, vou largar meu emprego e vai ser isso. Não, porque isso é uma iniciação, gente. Pedir demissão é uma iniciação. Só comentar aqui, que é um pouco isso. Aquilo que é correto pra você é quando vier de uma resposta. E aí, quando vem de uma resposta, tá correto. Quando você é um gerador, obviamente. Se você é um guia, às vezes você precisa receber um convite para ir para um outro lugar. O que acaba acontecendo é que a gente precisa abrir espaço para o novo. E o primeiro ano de design humano não vai ser um ano que você vai fazer muita coisa. Vai ser um ano que você vai deixar de fazer muita coisa. E é engraçado porque, tipo assim, tem relações na minha vida que eu achei que iriam embora e na verdade elas se fortaleceram mesmo, essas pessoas não estando diretamente ligadas à ferramenta. E já teve outras relações que, por conta do tipo de energia que eu tô agora, elas não têm nem condição de existir. E aí a gente começa a observar as coisas com essa consciência distanciada, sabe? Com essa consciência de passageiro de verdade, de começar a olhar a vida e falar: olha só o que que a vida tem pra entregar pra mim. Interessante esse rolê aqui. Quem eu achava que ia ficar não ficou e quem eu achava que ia embora permaneceu. Interessante. E aí são essas coisas. E esse processo de deixar ir embora é um processo divertido. Porque vamos combinar? Ninguém gosta de filme que a coisa é totalmente monótona e nada acontece, né? Me fala de uma história que foi assim: as pessoas se encontraram e foi lindo desde o começo, não teve nenhuma coisinha, não teve nenhum desafio, não teve nada. E aí depois eles ficaram juntos no final e foi feliz pra sempre. Um filme pra ele ser bonito tem que ter uma história. E essas coisas fazem parte da história. Eu gosto muito dessa gíria dos americanos da geração Z que a gente tá fazendo pelo roteiro. Doing for the plot. For the plot. E aí eu entendo que muitos de vocês começam a seguir estratégia de autoridade, algumas coisas começam a ir embora, e aí a sua mente vai começar a questionar o processo todo, falando assim: caramba, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo errado? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Na verdade, finalmente você tá conseguindo fazer uma coisa certa. E finalmente aquelas coisas que não serviam mais pra você estão te deixando pra você conseguir chegar num novo patamar.
E aí você vai ter que aprender uma das coisas mais difíceis de se aprender, que é aprender a deixar ir. É difícil pra mim, né, que tem o explênico aberto, é difícil. Mas a gente tem que aprender a deixar ir e confiar que a vida vai te mostrar uma coisa que você não imaginava que era possível. Enfim, eu poderia falar sobre todos os tipos de anos que tem dentro do processo de descondicionamento. Eu podia te dizer várias coisas aqui, mas eu acho que o objetivo desse vídeo é te deixar em paz. Te deixar em paz pro conceito de que deixar ir é tão importante quanto construir. Que deixar ir faz parte. E que deixar ir vai ser a única coisa que vai te colocar numa posição de viver quem você é. Porque você tem que abrir mão da fantasia. Da fantasia que você colocou a vida inteira pra agradar todo mundo, menos você. E aí, isso depende do seu condicionamento e de como que ele foi. Para algumas pessoas esse processo é um pouco mais leve, para outras é mais radical. Isso vai depender do seu design. Mas ele é sempre muito bonito no final das contas. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta como é que você tá se sentindo depois de todas essas coisas que eu falei. Se você já passou pelo primeiro ano de descondicionamento, deixa aqui seu relato. Eu quero muito saber, de verdade. Um abraço pra vocês. Que você viva a sua assinatura.